Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos encerrando o nosso estudo do Novo Testamento que nós fizemos durante todo esse ano. Estamos chegando na reta final. Vamos concluir na sexta-feira, dia 22, com a carta de Judas. Então, ontem nós encerramos a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo João, e hoje nós veremos a segunda carta do apóstolo João. Uma carta bem pequena, só tem um capítulo, e foi uma carta pessoal, escrita para uma senhora. Algumas pessoas dizem que essa senhora foi uma linguagem metafórica que João usou, é uma metáfora para se referir a uma igreja. Nós não sabemos exatamente, então vamos tratar como a Bíblia trata, a senhora eleita e os seus filhos. Independente se foi especificamente para uma mulher e os seus filhos ou para uma igreja e aqueles que caminhavam naquela igreja, as verdades são as mesmas e nós vamos aprender dessas verdades. Assim como em toda a primeira carta de João, ele insiste, ou seja, era um ensinamento que estava sendo disseminado ali no meio da igreja e era necessário ele escrever sobre isso, que ele escreveu a primeira carta, escreveu essa segunda carta muito específica, né, para alguém, seja para essa mulher ou seja para uma igreja, algo bem específico falando sobre o quê? Sobre o falso ensinamento que estava sendo disseminado, que era a negação de Jesus Cristo tendo vindo em corpo. Então, ele é aqueles conceitos do gnosticismo que eu já mencionei com os irmãos. Então, ele escreveu essa segunda carta falando novamente sobre isso. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, eu vou ler o texto, é uma carta bem pequena, né? São um capítulo, 13 versículos, mas eu quero ler com os irmãos os versículos 4 até o 6. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Então, ele escreveu ali do versículo 4 em diante assim: Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí ele continua ali, o texto vai falar sobre muitos enganadores saindo pelo mundo, que não confessam que Jesus Cristo vem em corpo. Ele diz: esse é o enganador e o anticristo, tenham cuidado com esse tipo de ensino, não vão destruir todo o nosso trabalho, né? Tudo que nós fizemos em prol da verdade, não vão acreditar nesses enganos. Ele vai continuar ali, né? Escreve isso: não se tornem participantes das obras malignas desses enganadores. Ele fala sobre não ter uma comunhão. Ele fala ali: olha, se alguém chegar a vocês com um ensino enganoso, não com o verdadeiro ensino de Cristo Jesus, nem recebam em sua casa, nem saúdem essa pessoa. Ou seja, não tenham comunhão com esses falsos mestres. Não façam isso, senão vocês vão acabar se tornando participantes das suas obras malignas. Então é interessante, amados, esses versículos que eu li aqui com os irmãos, do versículo 4 ao 6, que ele fala que ele encontrou os filhos dessa mulher, dessa senhora, e ele ficou muito feliz. Por quê? Porque eles continuam andando na verdade. E aí ele vem e ele explica: e eu peço que eles continuem a viver na verdade. E aí ele explica qual que é essa verdade. É amando uns aos outros, é vivendo em amor. Que o mandamento é que nós vivamos em amor. Amados, é interessante que ele faz essa ligação entre verdade e amor. Sabe, como se fossem, como não? São dois princípios inseparáveis, não tem como separar a verdade do amor. Eles andam juntos. Quando nós separamos a verdade do amor, nós causamos muitos transtornos. Por exemplo, se nós tivermos só a verdade e deixarmos de lado o amor, o cristianismo se torna um cristianismo rigoroso e seletivo. Nós começamos a
porque ali dentro do amor está a compaixão, a misericórdia. Então nós começamos, se nós extraímos, se nós tiramos o amor da nossa vida cristã, não, mas eu vivo na verdade, eu estou fundamentada na Bíblia, mas eu tiro o amor da minha vida, eu começo a levar uma vida rigorosa, uma vida de imposição de regras e uma vida seletiva, que faz acepção de pessoas. E não é isso que o Senhor nos ensinou. Por isso que verdade e amor precisam caminhar juntos. Agora, se eu tiro a verdade e deixo só o amor, o cristianismo começa a se tornar muito liberal, inclusivo, incluindo aquilo que Deus não inclui. É o que nós temos visto hoje em dia, amados. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, nós precisamos viver o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Mas extrai a verdade, tiram a verdade. Por isso que verdade e amor são princípios inseparáveis. Se nós separamos eles, nós criamos doutrinas erradas. Doutrinas que não são fundamentadas em Cristo Jesus. Porque Ele é verdade e Ele é amor. Mas são princípios que precisam caminhar o quê? Juntos. É interessante nós pensarmos nisso, amados. Às vezes nós não gostamos de falar isso porque não compreendemos a plenitude. Mas o evangelho ele é exclusivo. Meu Deus, como assim, Catiane? Exato. O evangelho ele não é seletivo, porque se ele fosse seletivo, ele faria acepção de pessoas. Ele diria, você pode entrar para o evangelho, você não. Então ele não é seletivo. Por isso que a verdade sem o amor torna o cristianismo seletivo, fazendo julgamentos errados, fazendo acepção, tratando as pessoas com parcialidade. Não, o evangelho não faz isso. Mas o evangelho também não é inclusivo. Por que ele não é inclusivo? Ele não inclui nada das trevas. Ele não pode incluir nada que não esteja em Cristo Jesus. Por isso que o evangelho é exclusivo. Exclusivo sobre Cristo Jesus, sobre tudo que ele é, sobre a palavra dele, sobre o que está em Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho. Então, tudo que está fora do caminho, ou seja, fora de Cristo, nós precisamos o quê? Excluir. Eu não posso incluir no cristianismo algo que não está em Cristo. Por quê? Porque o evangelho é exclusivo em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. É a suficiência de Cristo Jesus. É diferente eu falar exclusivo de seletivo. Seletivo é eu seleciono. Você pode crer no evangelho, você não. Não, todos podem crer no evangelho. A partir do momento que nós começamos a crer no evangelho, nós começamos a viver a vida do evangelho, que exclui tudo o que não está em Cristo. Nós já vimos estudando 1 João que Cristo Jesus é o que? É a luz e nele não há treva alguma. Então, quem anda em Jesus anda na luz. Esse é o evangelho exclusivo, que exclui tudo que é trevas e deixa apenas a luz de Cristo. Por isso que eu estou falando aqui que o evangelho é exclusivo, amados. E nós precisamos aprender a viver esse evangelho. É basicamente isso que João estava falando aqui para essa mulher. Ele diz assim, olha, eu fiquei feliz porque eu vi que os seus filhos, eles estão andando na verdade. E eu lhe peço, não que eu esteja escrevendo um mandamento novo, mas aquele que nós temos desde o princípio, ou seja, que vocês continuem vivendo, amando uns aos outros. Porque é isso que nós recebemos, este é o mandamento que nós recebemos, que andem em amor. E dele explica o que é amor. O que é o amor? Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ou seja, o que é andar em obediência aos mandamentos de Deus? Não é exatamente, amados, andar em obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Não é exatamente excluir tudo o que não está nele. Tudo que não pertence a Cristo nós vamos excluindo da nossa vida. Vamos deixando de lado. E deixamos apenas o que pertence a Cristo Jesus. Isso é viver, andar, obedecer aos mandamentos de Jesus. E é isso que João está falando para essa senhora aqui, é isso que ele está falando para nós. E aí ele vem, na continuidade do texto, ele vai dizer assim, olha,
Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em corpo. Esse é o enganador, esse é o anticristo, tenha cuidado. Não se deixem enganar por ensinos assim. Se alguém chegar a vocês e não trouxer o ensino genuíno, o ensino verdadeiro de Cristo Jesus, nem receba em casa nem o saúde. Não tenha comunhão com esse tipo de mestre, porque ele é um falso mestre, ele é um enganador. Ali no versículo 9 está escrito assim, amados: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Nós já vimos em 1 João capítulo 5 que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas que eu e você, nós possamos compreender essa exclusividade do Evangelho. Não é seletividade, não é acepção, não é isso. É tudo que tem Cristo e pertence a Cristo. Aí sim, se nós permanecermos nisso, exclusivamente em Cristo, então significa que nós estamos andando na verdade, estamos andando em amor. Por quê? Porque estamos em Cristo. Agora, se tentamos incluir aquilo que o Senhor não inclui, aí nós estamos nos afastando do verdadeiro evangelho. É o que está ali no versículo 9. Se alguém vai além do ensino de Cristo, e é o que nós temos visto demais nos dias de hoje, pessoas, falsos mestres, indo além do ensino de Cristo, tentando incluir coisas que Jesus nunca incluiu no ensino dele. São doutrinas de demônios, doutrinas enganosas, e que nós precisamos fugir disso. É o que João falou ali para aquela senhora. Fuja disso, não receba nem na sua casa. O que significa o não receber na sua casa? Não mantenha uma comunhão, não fique ouvindo, não dê ouvidos para esse tipo de ensino. E às vezes nós damos ouvido para falsos ensinos. Ah, mas se diz cristão. Nós temos que ter muito cuidado, amados, com o se diz cristão. Por isso que é tão importante nós termos o nosso relacionamento pessoal com a palavra de Deus, porque nós podemos ter esse discernimento. Não, está falando o que de fato está na palavra. Não, isso aí não está na palavra, eu não vou dar os meus ouvidos para ouvir isso daí, não. Porque essa não é a verdade de Deus. Essa não é a verdade de Deus. Então, amados, que eu e você, nós possamos compreender que verdade e amor, eles são princípios inseparáveis. E nós precisamos viver em verdade e em amor. Mas essa verdade, esse amor é a verdade e o amor que nós encontramos exclusivamente em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o único caminho, é a única verdade, é a única fonte de vida. Não tem outro lugar, não tem outra doutrina, não tem outro ensino. Não podemos acrescentar, incluir coisas que Jesus nunca incluiu. Que eu e você possamos compreender isso e possamos nos alimentar cada vez mais da verdade e do amor em Cristo Jesus, exclusivos que vêm da fonte genuína, que é Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação, obrigada pelo teu encorajamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos compreender a verdade e o amor exclusivos de Cristo Jesus. Pai, nós fomos chamados para viver em verdade, viver em amor e fluir na verdade e no amor, revelando a sua vida, demonstrando a sua vida, manifestando a sua vida, deixando fluir em nós e através de nós a sua vida. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos sejamos capacitados, em nome de Jesus, pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para vivermos assim. Senhor, que nós não tentemos separar a verdade e o amor, porque todas as vezes que fazemos isso, criamos outras doutrinas, criamos um tipo de evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Que eu e os meus irmãos possamos compreender plenamente o seu amor e possamos compreender a diferença desse amor descrito aí no mundo, desse amor disseminado no mundo, do seu amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos,
nós cresçamos no conhecimento da verdade e cresçamos no conhecimento do amor e possamos viver fundamentados em Ti, exclusivamente em Ti, Jesus Cristo. Porque só o Senhor é suficiente para nós, só o Senhor fez uma obra completa de redenção, de salvação. Não existe vida fora de Ti, Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. Não existe vida fora de Cristo Jesus. Que nós sejamos fortalecidos nessa verdade. Sejamos fundamentados nessa expressão de amor, nessa manifestação de amor que o Senhor entregou Cristo Jesus em nosso favor, para nos redimir, para nos resgatar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar. Que eu e os meus irmãos compreendamos toda a sua obra, Jesus, realizada na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, para a nossa redenção. Para que hoje eu e os meus irmãos possamos viver enraizados exclusivamente em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e recebamos pela fé a plenitude da sua obra completa, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.